dos princípios básicos do sistema de plantio direto é garantir uma cobertura permanente do solo. O uso da palhada contribui para o desempenho das culturas, pois promove a biodiversidade com melhorias fantásticas nos índices de produtividade das lavouras. Só que o monocultivo dessas culturas, chamadas secundárias, causa os mesmos problemas da monocultura nas lavouras principais, como o caso do aparecimento de pragas e doenças, a compactação do solo e diminuição dos índices de produtividade média por hectare. Com a retirada da soja, a gente tem a opção de fazer um novo ciclo de cultivo, que seria um milho, safrinha, um algodão, safrinha, um sorgo ou um girassol. Mas essas culturas propostas não apresentam uma cobertura eficiente no solo. A nossa ideia é a implantação dessas novas culturas, nossas novas espécies, que seria nesse caso em específico a braquiária, atendendo uma cobertura de solo mais eficiente. Então a gente colhe o milho e tem uma cobertura de solo já instalada, que você, ou seja, você implantou na implantação da cultura do milho já a semente da braquiária, e assim que você colhe o milho já está com uma cobertura já instalada e pronta para ser utilizada como uma cobertura de solo, uma proteção do solo. Agora, quais as opções hoje no mercado para o produtor? Hoje, como opções, a gente tem que pensar em espécies, né? Você tem que pensar em espécies que sejam elas sequestrantes de nitrogênio ou de nutrientes, e espécies de cobertura. A gente tem o caso das leguminosas, que são eficientes no sequestro de nutrientes, mas pouco eficientes na cobertura do solo. Aí, nesse caso, surge as gramíneas, que são ótimas em cobertura e não tão eficientes em remobilização de nutrientes. Nesse caso, a gente pode trabalhar em consórcio, que seria uma leguminosa com uma gramínea, que seria uma braquiária com um guandu, ou um guandu com um pé de galinha, que seriam espécies mais adaptadas para a nossa região. Agora, mesmo nessas culturas secundárias, que são culturas de cobertura, o produtor tem que fugir do monocultivo, é isso? Isso, você tem que pensar na nossa realidade da região, na safra principal, fugir da cultura da soja é mais complicado. Então nós temos que pensar em fazer essa rotação, fazer essa mudança de hábito na safrinha. Então nessa safrinha a gente tem a opção, como eu expliquei anteriormente, da alteração com leguminosas que são gramíneas, ou o consórcio entre elas. Então, no caso, se esse ano você plantou um milho, ano que vem você pode plantar um girassol, você pode plantar um sorgo, você pode plantar um pé de galinha, dando a ideia de você ter coberturas diferentes, sequestro de nutrientes diferentes, e sendo uma peculiaridade de cada espécie. Uma coisa muito importante dentro do sistema de plantio direto é a escolha da cobertura, da cultura que vai servir de cobertura para o solo. Durante muito tempo, os produtores usaram o milheto como opção para essa cobertura, mas a gente observa que nos últimos anos a braquiária vem conquistando adeptos aí dentro do mercado, né? Eu queria que você me dissesse quais as vantagens que a braquiária oferece na comparação com o milheto. O pessoal estava semeando o milheto, utilizando o grade para incorporar o milheto, e isso ele estava fazendo um cultivo mínimo, na verdade, não um plantio direto da forma que deveria ser, né? E a gente optou por trazer novas formas de cobertura e que dessem certo no cerrado, devido ao nosso clima, que faz com que a palhada do milheto tenha uma durabilidade muito curta, né, no solo. Então a relação CN dela baixa faz com que a degradação dela seja muito rápida. E com isso a gente optou por trabalhar com as braquiárias. E dentro das braquiárias a gente selecionou a braquiária rosisiense, e por vários motivos, onde ela vem agregar aí para o plantio direto na região dos cerrados. Uma pela durabilidade da palhada e a intensidade e a quantidade de produção de palhada que ela pode fornecer para nós na nossa condição de clima. A facilidade de manejo dela e estabelecimento da cultura da braquiária dentro do sistema de plantio direto nos cerrados. E isso veio trazendo aí alguns benefícios com relação a várias doenças que ocorriam no milho, como diplódia, fusário, que ela vem também ajudar nessa diminuição do inóculo dessas doenças para o milho.
E o mofo branco também ela vem agregar também com a diminuição do inóculo dessa determinada doença. E a gente começou a trabalhar a modo de implantação dela. Então o sistema de implantação da braquiária, a Monsanto trabalhou firme nos últimos anos para poder tá fazendo um trabalho de plantio direto, que é o objetivo da Monsanto na região dos Cerrados, fazer com que o plantio direto seja uma realidade para nós aqui e que venha trazer benefício para o produtor do Cerrado. Agora, quais as opções de cultura que podem se utilizar dessa tecnologia, dessa variedade? A gente não viu nenhuma restrição em estar se utilizando o plantio de algodão em cima da braquiária rosiziense, de soja em cima da braquiária rosiziense, que seria, acho que um dos principais objetivos dos produtores aqui da região, né, algodão e soja, e também a utilização de milho sobre a braquiária rosiziense. O pessoal que se opta por plantar o milho verão, podendo estar trabalhando em cima da braquiária rosiziense ou até mesmo agregando a introdução da braquiária rosiziense junto com o milho, para se fazer uma quantidade de matéria orgânica para o solo para plantio da safra verão de soja em cima. Então, utilizar o milho safrinha junto com a braquiária plantado na entrelinha para você ter um plantio direto adequado para a nossa região, com quantidade de palhada suficiente para se entrar no sistema de plantio direto, que acho que o que estava faltando para nós. E a Monsanto trouxe alguns alguns materiais que venham agregar a esse plantio direto. Um dos materiais são a braquiária rosiziense, que a gente trouxe como um sistema e a gente está tentando colocar como produtor, que é um sistema que vai agregar para ele em termos de produtividade. E outro seria com relação ao cover crop, que é um produto que a Monsanto desenvolveu de um sorgo de cobertura, para a gente ter cobertura aqui com uma maior durabilidade aí de matéria orgânica no solo. E o cover crop vem para agregar nisso aí. É um material de porte alto, que tem uma produção de matéria verde muito intensa, e ele tem uma vantagem de não produzir semente viáveis, né? Então você não tem uma reinfestação da área pelo sorgo. O que a gente vê muito aí de milheto tiguera aí, que a gente desseca, o cacho cai na lavoura e acaba germinando no meio da soja, você tendo que entrar com graminicida. Então esse sorgo de cobertura nosso vem também para agregar nesse sentido, você ter até uma diminuição de custo aí com relação a isso, daí você tem a certeza que não vai ter uma reinfestação da área pela semente do sorgo. Então, agora deixa eu te perguntar uma coisa com relação à dessecação, né? Você falou que como é que é o uso do glifosato, como é que tem que ser as aplicações corretas, como é que o agricultor que vai utilizar essa tecnologia tem que proceder logo no primeiro ano? A partir do estabelecimento da braquiária rosiziense, então a gente vai estar fazendo, por exemplo, o pessoal for colocar ela sob semeadura da soja no estágio R5, seria uma ótima opção, ou após a colheita da soja tá introduzindo ela, seja através do correntão ou através do plantio dela na linha. O manejo dela com relação ao glifosato é simples, foi mais um motivo da escolha da braquiária rosiziense pela facilidade e a sensibilidade que ela tem ao Roundup. Então, a utilização do Roundup dela vai ser, a dose a se aplicar nela vai variar aí de 1,5 kg a 2 kg, onde vai ter um excelente controle. E o que a gente complementa ainda no sistema é a aplicação antecipada dessa aplicação. Então, antecipar aí 15 a 20 dias a dessecação dessa área com Roundup, para a partir desses 15 dias efetuar o plantio, para você ter uma melhor plantabilidade, para você não ter aí a dificuldade no estabelecimento da cultura da soja ou do algodão, que o pessoal que trabalha em cima de palhada já tem uma certa malícia com relação a dessecar antecipado, para poder evitar vários problemas que venham a ocorrer aí na implantação da cultura, que seria o maior foco dele. E ela vai bem em qualquer região do país? A gente testou ela em várias regiões do país, né? A região de Goiás, região todo o Cerrado como um todo, e ela vai muito bem na região dos Cerrados. Porque no sul a gente já tem opções de trabalhar com trigo, com aveia, que é onde se adaptam melhores, né? Então, para a nossa região dos Cerrados, em termos de clima aqui, a braquiária rosiziense ela se adapta aí muito bem. Então você pega aí toda Bahia, Goiás, Mato Grosso, todas essas regiões aí que a gente tem o cerrado e o plantio já está bastante avançado em algumas regiões.
é onde estaria se optando aí por trabalhar com braquiária rosizense para plantio direto, que seria a solução para nós aí, mais sustentável aí para o futuro em termos de plantio de soja aqui na nossa região. O senhor Roberto Mauro é produtor de soja na região de Campo Novo, no Mato Grosso. Senhor Roberto, como é que o senhor trabalha o seu plantio direto para construção de palhada, para não ter problema de palhada lá na sua região? Hoje a alternativa é milheto e estamos entrando com braquiária, pensando em fazer a integração da lavoura com a pecuária. Quais as vantagens que esse método traz para o produtor? Esse método ele traz a vantagem de que, além da cobertura, o produtor pode ter nessa área, durante a seca, que é uma hora em que as pastagens estão mais fracas, ele tem uma opção de uma boa pastagem e também depois servir como cobertura para o plantio direto. Agora, dentro da opção de cobertura que o senhor usa lá na sua propriedade, como é que está sendo a resposta das culturas, como é que está a produtividade? A braquiária tem se mostrado uma excelente cobertura e a gente continua com o milheto, tentando implantar a braquiária, o pé de galinha e outras alternativas também de leguminosas que estão sendo apresentadas aqui, para que essa diversificação possa dar sustentabilidade ao plantio direto.